Cumprimento a igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor. Vocês estão felizes mesmo, igreja? Amém, graças a Deus. Também cumprimento nossos irmãos em casa com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor. Como já foi dito aqui, hoje será mais reduzido, né? Que o tempo não para. Quantos aqui vieram aprender da palavra de Deus? Graças a Deus, aleluias. Já se encontra no telão ali? Hoje, né, já foi mencionado aqui que é culto de ensino. E para você que está nos visitando, você que nos acompanha aí de casa, hoje é a continuação da nossa última lição do dia de sábado, né? Então, hoje temos a responsabilidade de trazer a parte final da lição. A lição de número 12 já foi mencionada, que tem como título As Cortinas do Tabernáculo. A leitura oficial também foi lida pelo nosso obreiro Leonardo, se encontra em Êxodo, capítulo 26, do verso 1 ao 14. Temos o nosso textuário, que também foi lido em 1 Coríntios, capítulo 10, e o verso 11, que nos diz: Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegadas os fins dos séculos. A nossa verdade prática nos diz: comparando as coisas simples do tabernáculo com as celestiais, aprendemos as verdades que nos levam ao crescimento espiritual. Então, vou repetir que isso aqui é interessante, a verdade prática. Comparando as coisas simples do tabernáculo com as celestiais. Então, nós temos aprendido sobre coisas simples nessa lição, né? Eu estive mencionando aqui na última direção aqui do sábado, que a gente aprendeu sobre a pia de bronze, por exemplo, na última aula, as aulas de 9 e 10, se eu não me engano, foi sobre a pia de bronze, que é algo simples, algo que todos nós sabemos. E o que a gente vai aprender de edificante nisso? Eu recomendo você estar lá, indo ver, e verdadeiramente foi coisa que edificou as nossas vidas, aprender sobre coisas simples. Então, comparando as coisas simples do tabernáculo com as coisas celestiais, isso traz um crescimento espiritual gigantesco. E hoje não é diferente, né? Na última lição aprendemos e sabemos que o título da lição é As Cortinas do Tabernáculo. Então, olha só, um detalhe simples, algo que é para, né, deixar a casa mais bonita, deixar o ambiente, decorar o ambiente. O Senhor também tem uma revelação espiritual para nós através das cortinas. E hoje, nosso tópico, né, é o terceiro tópico, ele é mais simples ainda do que as cortinas, porque é o significado especial das cores dessas possíveis cortinas. Então, as cores, elas têm uma simbologia a nos passar, a fazer com que possamos aprender alguma coisa que vai verdadeiramente edificar o nosso lado espiritual. Amém? Graças a Deus. O resumo da aula, devido ao tempo ser curto, eu convido você, e isso será edificante para a nossa rede semear, né? Você está indo lá no YouTube, nossa última vez o nosso evangelista Romeu Ramos esteve ministrando aqui, e com certeza você será edificado por esses dois tópicos que ele esteve ministrando lá. O primeiro, as cobertas e as cortinas do tabernáculo, e o segundo foi o cortinado do pátio do tabernáculo. Basicamente ele falou sobre o que isso pode nos edificar de forma prática, com relatos, com fotos, e verdadeiramente você será edificado. Pode pular, por favor. E hoje, né, como eu disse, né, o terceiro tópico tem as cores das cortinas do tabernáculo. Ela é composto de 5 subtópicos, na qual nós iremos, né, o mais breve possível e eficaz abordar, e com certeza o Senhor falará aos nossos corações. Amém? Graças a Deus. O primeiro subtópico nos diz o significado especial das cores. Talvez, né, no decorrer da lição você vai notar que as cores na qual serão mencionadas aqui, você vai falar assim: eu já ouvi alguma coisa do tipo lá no seu subconsciente. E eu mesmo, na minha última aula do mês passado, estive ministrando acerca dessas cores em um dos subtópicos, né? E aí, verdadeiramente, talvez eu possa dizer, ou você possa relembrar no decorrer da lição. Aleluias? Então, a lição nos diz o seguinte: o significado especial das cores. As cores usadas na estrutura do tabernáculo tinham um significado especial. Por meio delas, o povo de Israel perceberia o símbolo da manifestação da glória de Deus nos sacrifícios que fossem apresentados. Havia uma ordem que as cores eram mencionadas: azul, o púrpura, o carmesim e o branco. Essas cores estavam na porta de entrada que dava acesso ao lugar sagrado. Assim, toda vez que alguém entrava por essa porta, deparava-se com a simbologia das cores. Como eu disse, né, existia a cor, então, o azul, o púrpura e o carmesim e o branco, que foi o que foi ministrado na última lição que eu tive a oportunidade de ministrar. E como a lição nos diz nesse primeiro subtópico, através das cores, a intenção dela tinha um significado. Então entendemos que ela tinha um propósito, né? E isso é interessante, porque como a verdade prática diz, uma coisa simples, mas ela existia um propósito. E a gente vai entender o propósito de cada cor, né? Cada representação, cada significado que ela tem.
E abrindo um parênteses, pode ser que há no nosso meio, até mesmo em casa, pessoas que se achem sem propósito na casa do Senhor, né? Então entenda, até mesmo as cores, elas têm propósito na casa do Senhor. É sério que você, né, um ser humano perfeito, não tem um propósito? E obviamente nós entenderemos que as cores são diversas. Ela tem a cor azul, tem a púrpura, tem o carmesim, tem o branco, e cada um tem sua intenção. E obviamente cada um de nós aqui somos diferentes, e isso que é o interessante. Mas no geral, o que nos liga, o que nos faz verdadeiramente cumprir o nosso propósito é o único, que é glorificar o nome de Deus. Aleluia. Então você glorifica o nome de Deus se você sabe pregar, se você sabe ministrar, mas isso também não é nem coisa simples. Através de um abraço que porventura você der em uma pessoa, você está glorificando o nome de Deus, porque aquela pessoa na qual você abraçou precisava de um abraço. Amém? Graças a Deus. Então, mas para podermos contextualizar um pouco melhor, o Espírito Santo ministrou no meu coração essa característica, porque entendemos, como é dito ali na parte amarela, essas cores estavam na porta da entrada que dava acesso ao lugar sagrado. Na aula anterior que eu ministrei, essas mesmas cores estavam na porta do pátio, que era outra entrada. Aleluia. Então isso se repetiu, essas cores, essa cortina, as cores dessa cortina se repetiu. E o Senhor tinha um propósito, Ele não faz nada à toa. Isso era para criar uma identidade visual. Alguém já ouviu falar o que é identidade visual? Identidade visual, porventura você talvez nunca tenha ouvido falar, mas isso está no nosso contexto. Isso cria no consciente, no nosso subconsciente, algo que nos faz lembrar. O interessante, se a gente for pesquisar o que significa uma identidade visual, lá na internet vai estar assim, ó, é um conjunto de elementos. Isso a gente se depara no tabernáculo, é cheio de elementos. É um conjunto de elementos que tem como objetivo, os objetivos da identidade visual: comunicar às pessoas a ideia, os valores, o propósito e a missão. Então, quando vemos essas cores destinadas, elas não estão lá só por decoração, elas estão lá para cumprir uma ideia, um propósito, a missão e os valores que Deus queria passar para o povo. Aleluia, glórias a Deus. E isso é interessante entendermos essa questão da identidade visual. Por exemplo, a nossa igreja, eu acredito que de forma ministrada pelo nosso pastor, pelo Espírito Santo ministrado na vida dele, também pela questão empresarial, a gente entende que nosso pastor tem esse feelingzinho empresarial, e a identidade visual, ele percorre muito nesse âmbito. A gente nota que isso aqui existe uma identidade visual no nosso púlpito. Esse símbolo aqui, ele é muito forte. Aleluia. Verdadeiramente eu acredito que tenha sido inspirado pela questão da União Europeia. Isso nos liga, né, a fogo para a Europa. Que a gente for ver a bandeira da Europa, da União Europeia, é um símbolo azul com algumas estrelas, e ele só acrescentou o nome ADEF. Recentemente eu tive vendo um carro de alguma organização da Europa e tinha um símbolo também parecido com o nosso. Eu até pensei que porventura fosse algum irmão, mas aí o trânsito parou, eu cheguei perto, quando eu fui ver, era um carro qualquer de uma organização da Europa. Então esse símbolo, essa identidade visual se tornou tão forte para a ADEF hoje, porque eu vejo na internet, vejo aqui na igreja, vejo nos carros, vejo no broche, vejo a todo lugar, que isso se tornou, por mais que a União Europeia seja, eu estou falando no quesito organização, seja maior que a ADEF, mas se tornou o símbolo maior para a ADEF do que para a União Europeia. Aleluia. Então entendemos que existe um poder sobre essa questão da identidade visual. Aleluia. E se entendermos, né, esse termo identidade visual, e era o propósito das cores, a gente entende que isso tem um poder nisso, devemos aprender a entender isso. Obviamente nós estamos vendo que desde a época do tabernáculo não existia esse termo, mas já existia a ação que o termo exerce. Aleluia. Mas isso vai muito além, porque lá em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, no primeiro capítulo nos diz: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Isso é uma identidade visual. Hoje eu e você somos uma identidade visual de Cristo, de Deus. Ele falou: façamos o homem à imagem e semelhança. E todas as vezes que uma pessoa olhar para mim, olhar para você, ele tem que enxergar, né, as coisas de Deus, Cristo Jesus sobre nossas vidas. Aleluia. Obviamente, com o pecado entrando no mundo, né, nós entendemos que somos uma identidade visual corrompida. Mas Cristo Jesus veio e nos mostrou que é possível sermos uma identidade visual de forma efetiva, daquilo do princípio que o Senhor nos criou. E como? Em João nos diz: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Mais à frente, em João 1,14 nos diz: e a palavra se fez carne e habitou entre nós. O que isso nos dá a entender? Que a diferença de Cristo para nós hoje em dia é porque Cristo viveu a palavra de forma efetiva. Isso foi a identidade visual. Ao contrário do primeiro Adão, quando Deus deu uma palavra para ele desobedeceu aquela palavra. Não coma desse alimento, ele foi lá e comeu. Ao contrário de Cristo Jesus, lá no deserto, quando ele foi tentado, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da boca de Deus. Aleluia. Então o que nos difere é isso, é que Cristo Jesus viveu
de toda a justiça a palavra de Deus. E ele então não se tornou uma identidade visual corrompida, mas ele foi excelente em tudo. E isso que nos difere. Se nós vivermos verdadeiramente a palavra de Deus, sermos obedientes a ela, seremos uma identidade visual, seja no trabalho, seja na faculdade, seja na nossa família, seja no bairro, seja na igreja, seja onde formos. E obviamente esses elementos, e hoje estamos falando sobre as cores, era uma forma com que Deus achou de nos mostrar isso. Através da simbologia, isso nos remeteria a entendermos mais da sua palavra. Aleluias! Mas sigamos à frente, então vamos passar para o nosso segundo subtópico, que nos diz a cor azul celeste. Eu convido a igreja a estar lendo no 1, 2, 3. Amém, graças a Deus. Como eu disse, na última lição, tive a oportunidade de ministrar sobre as características, o significado, a simbologia dessas cores. E eu lembro que eu usei um texto muito conhecido, um texto de Atos, capítulo 7, verso 49, que é uma defesa de Estevão. E nessa defesa ele cita Isaías 66, o verso 1, que nos diz, porque obviamente aqui está dizendo que a cor azul celeste, você não vai ver na Bíblia o significado da cor azul, mas você vai ver o significado do céu, aleluia. E aqui o céu, aliás, o azul representa o céu. Então vamos entender acerca do que o céu é descrito na palavra de Deus. E lá em Atos 7,49 nos diz: o céu é o trono e a terra o estrado dos meus pés. E o texto continua. A ênfase aqui é o céu é o meu trono. E eu lembro que na última aula eu dei uma perspectiva disso. Entendemos que se observarmos o céu, por exemplo, olha a plenitude, ninguém consegue medir o céu, seja em altura, seja em comprimento, seja no seu peso, seja no que for. Então se até mesmo o céu, que é o trono de Deus, nós não conseguimos medir, imagina o tamanho do reino de Deus, imagina o tamanho desse Deus, e também imaginamos a proporção desse Deus. Se somente o seu trono é imedível, é difícil de imaginar o tamanho desse trono, aleluia. Mas a nossa lição nos traz algo a mais referente a isso, porque o céu não é somente, como a lição diz, não é somente o trono, mas é a origem, de Jesus. Ele veio de lá e ele voltou para lá. E nós, sendo nova criatura, que somos agora revestidos, que buscamos a santidade, nós temos que almejar o céu. E existe um benefício em ir para o céu, tem que existir o desejo de irmos para o céu. O interessante do texto na qual eu li, que é a defesa de Estevão, eu gostaria de ver, não vai dar para nós vermos de forma mais extensa, mas de forma resumida, o texto na qual eu citei aqui é a defesa de Estevão. Ele estava sendo Estevão. Quem foi Estevão? Era um diácono, foi levantado, e a Bíblia fala que ele era um diácono cheio do Espírito Santo, muito usado na palavra do Senhor. E em determinado momento, devido a essa questão dele ser muito usado, teve um momento de inveja ali, e as pessoas acusaram ele falsamente. E interessante que nessa defesa dele, lá em Atos, também no mesmo capítulo que eu li, Atos 55, Estevão, ele tinha entendido algo que é necessário para nós entender sobre o céu, já que a lição nos propõe que o azul representa o céu. Em Atos 7,55 nos diz: mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Interessante que nós temos que entender em que momento se passava essa situação de Estevão. Igreja, ele estava sendo acusado injustamente. Ele estava ali em um momento de aflição, possivelmente, porque ele estava ali prestes a ser condenado. E era uma condenação que tinha um assassinato ali, porventura, para ser acontecido. E não era de qualquer forma, era a pedrada. Agora imagina você estar nessa situação. Verdadeiramente, talvez nós não tivéssemos a mesma atitude de Estevão, de fixar os olhos no céu. Talvez nós iríamos gritar para os soldados romanos para vir salvar. Talvez nós iríamos gritar para os apóstolos vir poder auxiliar ele. Mas ele, naquele momento, ele não ficou em nenhum momento aflito, ele não ficou em nenhum momento preocupado. Ele simplesmente fixou os olhos no céu, que é da onde está o trono de Deus, é da onde virá o socorro dele. Aleluia. Então existe um poder em entender o que representa o céu na nossa vida. O céu é a origem de Cristo Jesus, é para onde ele voltou e é onde nós almejamos ir. Aleluia. Então, nos momentos de aflição, que muitas das vezes a gente recorre, a primeira opção da gente é recorrer para a nossa conta bancária, é recorrer para os nossos contatos, é recorrer para a nossa saúde, é recorrer para aquilo que está à nossa disposição, mas que possamos primeiramente recorrer ao céu, que é lá que está o nosso socorro, é lá que onde está o nosso Redentor, aquele que pode verdadeiramente ministrar algo poderoso sobre a minha e sobre a tua vida. Amém? E no verso 7, no capítulo 7, verso 59, Estevão nos diz: enquanto apedrejava, a gente sabe que Estevão, ele foi então condenado ali, e as pessoas apedrejaram ele até a morte. Ele é conhecido como o primeiro mártir, a pessoa que
que morreu em prol do Evangelho, nos diz: enquanto apedrejava Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ao olhar para o céu, ele viu Jesus. Então, ele sabia para onde ele ia também. Ele disse: Senhor, recebe o meu espírito, eu quero ir para perto de ti. Porque ele entendia as promessas do Senhor que existem. Existe uma promessa de eu, de você, de nós todos podemos ir para o céu. Foi o próprio Senhor Jesus que disse isso, e Estevão sabia disso. Em João capítulo 14, o verso 1, tem um texto que é muito conhecido e muito poderoso, e eu desejo que o Espírito Santo possa ministrar no teu coração esse desejo também de entender a importância do céu, que é lá que é a nossa morada, aleluias. Nos diz: não se turbe o coração de vocês. Isso é a aplicação de Estevão. Ele não estava em nenhum momento preocupado, ansioso, mas o coração dele estava tranquilo em Cristo Jesus. E o texto continua: creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu não teria dito a vocês: vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver, ou seja, o céu. Aleluia. Então que almejamos o céu. Aleluia. Verdadeiramente o céu é bonito, o céu é lindo, é bom de se admirar, mas que não seja só uma questão de admiração, que seja também de inspiração para mim e para a tua vida. Que nós possamos olhar para a vida, para o céu, e nos inspirarmos a desejá-lo, a buscá-lo, a viver uma vida de verdadeiramente um cidadão que irá para o céu. Graças a Deus, amém? Subtópico de número 3 é a cor púrpura. Eu convido a igreja a estar lendo no 1, 2, 3. Amém, graças a Deus. A cor púrpura, como diz a lição, também representa a realeza. E isso era uma parte do subtópico. Eu usei também um texto também que é muito conhecido de toda a igreja, daqueles que exercem a leitura da palavra de Deus, que se encontra em Apocalipse, capítulo 19, verso 16, e nos diz: e na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E aí eu lembro que eu trouxe na perspectiva de tentar imaginar, porque eu fiquei me questionando por que essa definição de Jesus. Eu fiquei sincero, porque ninguém merece essa definição também. Aqui, quem é digno de receber essa definição? Eu tentei cogitar a possibilidade de alguém aqui na terra merecer, essa mesma referência do que na qual o apóstolo João mencionou: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu não consegui imaginar ninguém. Por mais poderoso que seja o presidente de alguma nação, de alguma entidade, de alguma situação, ninguém é merecedor de ser declarado Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E somente o nosso Senhor Jesus Cristo é, porque Ele não é perecível, Ele é eterno. Ele venceu a morte, aquilo que é capaz de me parar e parar qualquer autoridade dessa terra. Aleluias. Mas também a lição nos fala sobre a cor representar o futuro, E esse texto na qual nós lemos, de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ele está escrito sobre a questão de um futuro, de João, na ilha de Patmos, tem uma revelação da parte do Senhor, E isso que acontecerá quando Jesus vier e é declarado que Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, é algo que acontecerá no futuro. E nós sabemos das promessas do Senhor, aleluia. E é interessante que quando Ele virá, isso não é uma promessa, Ele foi, mas Ele virá um dia levar a tua igreja, e cumprir todas as suas promessas. É interessante que a promessa tem muito a ver com o futuro. A promessa não tem a ver com o passado, a promessa não tem a ver com o presente, a promessa tem a ver com o futuro. Tudo que é prometido acontecerá futuramente. E existem as promessas do Senhor. Outrora eu li aqui uma promessa, que Ele foi preparar moradas, Ele foi preparar aposentos para cada um da gente. E essa promessa desse futuro, que é o que a cor representa também, não são promessas quaisquer. E principalmente a pessoa que prometeu também não é uma pessoa qualquer. E por que eu digo isso? Porque nós vivemos numa sociedade em que existem promessas, Verdadeiramente nós aqui, eu posso falar que acho que em todas as nações existem governantes, e todos os governantes fazem suas promessas. Lá no Brasil, porventura, os deputados, os governadores, os vereadores, os prefeitos, chega a época de eleição, eles são os melhores, os mais criativos em fazer promessas. Eu vou fazer aquilo, eu vou fazer isso, e prometem mundos e fundos, e eles não cumprem nem sequer os fundos, quanto mais os mundos, E verdadeiramente a gente fica frustrado por isso, porque criamos expectativas e acaba nos frustrando porque eles não cumprem nada. Nós vemos também que muitas das vezes até nós mesmos fazemos promessas, aleluias. A gente fala, não, quando tem uma virada de ano, a gente fala, não, ano que vem agora eu vou ler a Bíblia mais. Aí chega em Levítico ali pro mês de fevereiro, a pessoa já dá uma desanimada. Ah, não, esse ano eu vou fazer uma dieta, esse ano eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E muitas das vezes a gente não consegue cumprir as promessas, e muitas das vezes a gente se decepciona com isso. A gente vê também quem é casado e dá um glória a Deus. Pronto, quem é casado e também no dia que está diante do pastor aqui, possivelmente, é feito um juramento, é feita uma promessa, de
amar, de respeitar, na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, em todos os âmbitos. Mas a gente tem visto aí que, infelizmente, muitos casais têm se separado por coisas banais, têm descumprido as promessas. Mas ao contrário dessa promessa, desse futuro aqui, ela irá acontecer. E o nosso Senhor Jesus, ele virá. Aleluia. Então que nós possamos acreditar que essa promessa, ela não tem uma perspectiva duradoura, ela não tem um tempo de duração. Porque às vezes os governantes, não, em 4 anos eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Em 1 ano eu vou tentar ler a Bíblia. Não, essa promessa que é feita aqui nesse futuro, ela é eterna. Aleluia. E que nós possamos verdadeiramente olhar para essa cor, como era dito na época, e ter o entendimento de que existem promessas e que essas promessas irão cumprir e elas têm a definição eterna para nossas vidas. Amém? Graças a Deus. Passamos então para o subtópico número 4, a cor escarlate, né, traduzindo carmesim. 1, 2, 3, toda a igreja. Maravilha, graças a Deus. O carmesim, como diz a lição, né, ele fala, remete a sofrimento. É descrito ali, o carmesim é uma cor de sangue, vermelho vivo, nosso Senhor sofreu. A principal característica do carmesim é o sofrimento. E eu lembro que eu li um texto da última vez que falava sobre Filipenses, se encontra em Filipenses capítulo 2, verso 8, que nos diz: e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Esse texto é uma definição do apóstolo Paulo, né, sobre o maior sofrimento que já existiu nessa terra, que foi o sofrimento do nosso Senhor Cristo Jesus. Mas o interessante de observarmos essa carta de Paulo aos Filipenses é porque ela é descrita como uma carta da alegria. Se a gente for ver na teologia, ela é descrita como uma carta da alegria, porque algumas vezes o apóstolo Paulo menciona: alegrai-vos do Senhor, repito, alegrai-vos do Senhor. E se você for ler essa carta sem, né, o lado espiritual, seu entendimento, a gente vai falar assim: não, essa carta não é a carta da alegria, porventura essa carta é a carta da tristeza. Inclusive esse texto ele fala sobre um sofrimento que Cristo Jesus passou, mas temos que entender que dentro do sofrimento existe uma alegria, existe um privilégio, existe um prazer em entendermos isso. Aleluias. Só para entendermos essa perspectiva dessa carta que Paulo escreveu aos Filipenses, onde se encontra esse texto na qual eu li, primeiramente Paulo estava preso. Agora imagine você preso, tendo que escrever para as pessoas lá fora para elas se alegrarem. Eu acho que possivelmente a gente ia aproveitar essa oportunidade para escrever: gente, me ajuda, gente, procura um advogado, vem cá me socorrer, várias situações, menos a gente ia falar para as pessoas se alegrarem lá fora e exortá-los a entender a parte do sofrimento como um privilégio. Aleluia. Eu gostaria de compartilhar alguns textos que se encontram nessa carta. Em Filipenses capítulo 1, verso 12, nos diz: quero que saiba, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Aleluia. Então a gente sabe que aconteceu algumas coisas com o apóstolo Paulo a partir do momento que ele se converteu. Se você for ler ali a partir de Atos capítulo 9 em diante, a gente vai ver, né, alguns spoilers ali do que aconteceu com Paulo. E eu fiz um breve resumo aqui e convido você também a estar lendo depois e confirmando, amém? Que nos diz: ele foi perseguido em Damasco, ele foi rejeitado em Jerusalém, ele foi esquecido em Tarsus, foi perseguido em Antioquia e Icônia, apedrejado em Listra, foi açoitado e preso em Filipos, ele foi rejeitado em Tessalônica e Bereia, foi acusado de provocar tumulto em Éfeso, foi espancado e preso em Jerusalém, foi acusado em Cesareia, sofreu naufrágio, ele foi picado por uma cobra na ilha de Malta e assim por diante. Então, tudo isso que aconteceu é o que Paulo descreve em Filipenses. Ao contrário, serviu para o progresso do Evangelho. Então, esse sofrimento, tudo isso que eu descrevi aqui da parte de Paulo, isso é um sofrimento. Ele sofreu naufrágio, foi perseguido, foi açoitado, foi picado, sofreu naufrágio. Tudo isso é um sofrimento, mas tudo isso Paulo entendeu que esse sofrimento serviu para o progresso da palavra de Deus. E aí nós vamos entender o porquê que isso é um benefício. No mesmo livro de Filipenses, capítulo 1, verso 29, Paulo nos diz: pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também sofrer por Ele. Olha o que ele diz: mas a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. E talvez tenha alguém aqui no nosso meio, ou até mesmo em casa, que tenha a pergunta: então quer dizer que se eu aceitar Jesus eu vou sofrer? Você tem a grande chance de sofrer. Se você verdadeiramente viver um evangelho genuíno, você tem grande chance de sofrer. Aleluias. Mas de acordo com Paulo, isso é um privilégio, né? Ele teve esse entendimento, e nós temos que ter esse entendimento que sofrer por Cristo, isso é um privilégio. E na mesma carta, anteriormente ao verso inicial que eu disse sobre a morte de cruz de Cristo, Paulo nos diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. E
qual foi a atitude de Cristo Jesus? De sofrer por mim e por você. Mas a grande diferença, e essa é a diferença, né, que traz um contraste muito grande para mim e para nós e contra Jesus, é porque Jesus não merecia. Jesus sofreu, passou por humilhação, foi cuspido, foi pregado e foi açoitado, tudo isso, mas ele não merecia. Aleluias. E tudo que acontece com nós, tudo que aconteceu com Paulo, porventura nós merecemos, porque somos falhos, porque somos pecadores. Então Paulo entendeu que sofrer por Cristo é lucro, é privilégio, porque nós merecemos sofrer por Cristo, nós merecemos sofrer pelo Evangelho, para a expansão do Evangelho, para que pessoas possam alcançar a salvação, porque o sofrer de Cristo era para que eu e você tivéssemos a salvação. Aleluia. Então ele entendeu que o sofrimento em Cristo Jesus, por Cristo Jesus, pela palavra do Senhor, pelo Evangelho, isso é um benefício, isso é um privilégio, isso é uma satisfação para cada um de nós. E obviamente eu poderia ficar a noite toda aqui falando sobre isso e talvez não convencesse você de entender que esse sofrimento é um privilégio. Mas a minha oração durante a semana e meu desejo agora é que o Espírito Santo possa ministrar no coração de cada um que sofrer por Cristo Jesus vale a pena. Aleluia, porque a consequência disso é a salvação eterna. Ele já sofreu por mim e por você. Aleluias. Graças a Deus. Subtópico número 5, o último tópico também, a cor branca do linho torcido. Convido a toda a igreja a estar lendo no 1, 2, 3. Amém, graças a Deus. Como a própria lição nos diz, né, o branco lembra justiça, aleluias. E eu lembro que da última vez eu falei sobre Mateus, né? Mateus ele fala sobre o reino, sobre a justiça de Deus de forma muito clara lá, se a gente for ver. Eu gostaria de estar compartilhando alguns livros, alguns versículos com a igreja aqui, reforçando o que Mateus diz sobre o que é a justiça dos céus, ou a justiça de Deus, que é na qual nós devemos exercer. Em Mateus capítulo 5, verso 6, no Sermão do Monte, Mateus nos diz: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Quem tem fome e sede de justiça aí? Pronto, a palavra de Deus nos diz que vocês serão satisfeitos. No mesmo, né, Sermão do Monte, capítulo 5, verso 10, nos diz: bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois dele é o reino dos céus. Então não adianta você também só ter sede e fome, você também tem que exercer a justiça do reino, porque a recompensa disso é que você terá o reino dos céus, terá acesso a entrar ao reino dos céus. E o interessante do Sermão do Monte, que nós podemos dizer que o Sermão do Monte é uma atualização das leis, né? Ele de forma, ou então uma interpretação de forma correta. E o próprio Jesus nos diz isso. E falar sobre a lei é basicamente falar sobre a justiça de Deus de forma efetiva. E Mateus também, capítulo 5, verso 17, o Senhor Jesus, né, que foi ele que pregou o Sermão do Monte, ele nos diz: não pense que eu vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas eu vim cumprir, né, essa possível justiça, essa lei que então era desejada ser dita. E o interessante é que ele nos faz outra comparação acerca da justiça. Ele diz lá no capítulo 5, verso 20: pois eu digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de nenhum modo entrarão no reino dos céus. Então ele nos dá um parâmetro, ele nos dá uma medida, ele nos dá uma base para entendermos. E aí, verdadeiramente era necessário a gente entender mais sobre os fariseus, sobre os mestres da lei, mas de forma resumida aqui, eu fiz um contraste, né, de como é que é a exerção da justiça dos fariseus naquela época, porque verdadeiramente eles eram os que tinham a palavra de Deus, eles tinham total conhecimento da Torá, mas eles deturparam isso ao longo dos anos, eles acrescentaram leis, eles mudaram leis, e disso distorceu a justiça de Deus, aleluia. Mas a justiça dos fariseus, basicamente, era uma justiça externa, eles enxergavam, né, até onde os olhos deles podiam ir, então isso limitava muitas situações. A justiça dos fariseus era corrupta, né? A gente lendo a palavra de Deus, a gente entende que a justiça deles era uma justiça corrupta. A justiça dos fariseus, ela era manipulável. Por diversas vezes você vê que eles manipulam, né, a exerção, a prática da justiça que a palavra de Deus falava. Então, em resumo, a justiça dos fariseus era falha, aleluia. E sobre a questão do ser externa, é interessante porque isso limita demais, né? Porque existia momentos, a gente vai ler na palavra de Deus, momentos em que a justiça dos fariseus sendo praticada, eles burlavam algumas situações. Então eles burlavam fatos, eles burlavam provas, eles burlavam testemunhas. Isso para tudo favorecer eles, e isso era contra a palavra de Deus. Mas em contraste, a justiça de Deus, de vez dessa externa, ela é mais profunda, ela é uma justiça também interna. Então ela consegue no seu maior íntimo. Talvez você aplicando, exercendo a justiça, você talvez possa mentir para o seu pastor, possa mentir para a sua esposa, possa mentir para o seu patrão, possa mentir para quem você quiser. Mas para Deus, que tem a justiça que vai internamente no seu íntimo,
você não consegue esconder dele. Aleluia. E isso tem que trazer na gente o temor de entender e exercer a justiça plenamente, de forma que o nosso Senhor Jesus Cristo consegue ir no nosso mais profundo íntimo e entender se aquilo é sincero ou não, se a intenção é boa ou não. Então que a justiça de Deus possa provocar na gente esse temor, né, de entendermos que verdadeiramente não é como os fariseus, os mestres da lei, que era algo externo, que era algo limitado, que eles manipulavam, que eles faziam algo falso, mas que a justiça de Deus é algo que vai no íntimo, vai no profundo, e a gente tem que ter esse temor sobre nossas vidas. Amém? Para finalizar então, conclusão, nos diz: o autor da epístola aos Hebreus exorta-nos a chegar com confiança ao trono da graça, pois assim alcançaremos misericórdia e acharemos graça para, no tempo oportuno, sermos auxiliados. Jesus, o sumo sacerdote perfeito, deu-nos esse privilégio para desfrutarmos da presença santa de Deus mediante a fé. Não tenhamos receio de adentrar a presença santa do Pai. Aleluias, graças a Deus. Eu quero assim agradecer essa rica oportunidade. Desejo que essa palavra possa ser edificante para as vossas vidas, para você de casa. Quero agradecer, né, a vida de nossos liderados que estão aqui, né, desde nosso pastor, presidente, a cada irmão que se encontra, a você de casa, que verdadeiramente possa ser edificado. E a nossa próxima aula será a aula de número 13, né, o lugar santo, parte inicial. E eu espero que você, e desejo que você esteja aqui no próximo sábado para aprender mais da palavra de Deus. Amém? Graças a Deus. Quero passar a palavra para quem direito, nosso evangelista Romeu.